Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, vamos agora, estamos na lição 5, vamos ao item 17, o faraó do Êxodo. Talvez a questão mais importante a ser descoberta através da arqueologia nesse estudo. Quem ama a Bíblia vai poder identificar, já conseguimos identificar muito provavelmente a mulher que teria adotado Moisés, estamos conseguindo adotar o período, que teria ocorrido o êxodo. Então eu vou citar aí vários faraós nesse período, que seriam faraós que são candidatos a ser o faraó do êxodo, pelo menos o que é colocado por alguns, né? Tá bom? Então o comentário diz: 3 homens aparecem como sério candidato ao faraó do êxodo. Tutmosis III, né, que também é chamado de Tutmés III, sempre lembrando que são nomes que os gregos vão mudando, né? Ok? Amenhotep II e um terceiro, um pouco tardio, que foi Amenhotep III. Então eu vou citar esses 3 aí como prováveis candidatos do êxodo. Bom, o primeiro é o item 17.1. Alguns estão apontando Tutmés III como sendo o faraó do êxodo. Existe assim uma tendência a colocar Tutmés III, porque Tutmés III é um dos faraós mais importantes, mais famosos da história. Tanto que ele é chamado de um Napoleão do Egito, um grande conquistador. Então colocar esse homem como sendo o faraó do êxodo, né, dá uma certa pompa para o evento, ok? Mas vejamos, Tutmés III, o comentário diz: governou o Egito próximo do período que a cronologia bíblica atribui ao êxodo. Tutmosis III, ou Tutmés III, foi um faraó de grande destaque na história. Algumas literaturas o chamam de o Grande e outras o Magnífico, ou seja, Tutmés o Grande ou Tutmés o Magnífico. Conquistou Megido naquela que é a primeira batalha com registro. Conquistou até a Mesopotâmia, ou seja, ele teria conquistado até a região de onde Abraão saiu, incluindo a Babilônia. Ou seja, se você olha no mapa, assim, o Egito, onde está localizado, você vê que realmente é um local bem distante e era onde tinham grandes cidades, porque a Mesopotâmia foi a cidade do primeiro povo, assim que podemos chamar de civilizado, né, de maneira especial, que eram os sumérios, ok? Que eram os sumérios. Então, ali tinham grandes cidades, cidades de destaque. E conquistar, então, aquela região não era para poucos, não. Tá bom? Bom, eu coloco aí uma citação de Nicholas Grimond, na página 220 do seu livro História do Egito Antigo, que diz: Tutmosis III, ou Tutmés III, deve enfrentar imediatamente uma revolta dos principados asiáticos, unidos em torno do príncipe de Kadesh. O príncipe de Kadesh era o príncipe que vai resultar naquela guerra ali de Megido, que é chamado de Guerra do Armagedon. Então, do príncipe de Kadesh, por influência de Mitânia, quando da morte de Hatshepsut. Foram-lhe necessárias nada menos de 17 campanhas para conseguir dominar a situação. O Minat é a designação política da civilização urita, contemporâneo dos cassitas da Babilônia. Ele forma seu império com os restos do reino de... Aqui ele colocou Hammurabi, né, no livro. Aí eu botei ao lado Hammurabi. Então, muitos reis, nomes antigos, você encontra com... essa identificação dos sons antigos é complicado, né? Então, seria Hammurabi. E alcançou seu apogeu no século XV a.C. O século XV vai de 1401 a 1500. Seu núcleo situa-se entre o Tigre e o Eufrates, ao sul de Taurus,
estendendo-se na Síria e no Kurdistão ao norte, para atingir a região palestina. Tutmés III dominou todos esses reinos e fez grandes edificações em torno do Egito, mas foram encontrados fatos que são usados como evidência da sua participação no Êxodo. Aí que alguns indicam, né? Primeira evidência que alguns usam para dizer que Tutmés III foi o faraó do Êxodo. Eles dizem: sua múmia não foi encontrada. O comentário diz: a múmia encontrada em seu túmulo era de outro homem, um jovem próximo dos 20 anos. Por que a sua múmia foi substituída? Eles respondem, né? Ela teria morrido no mar. Ele teria morrido no mar após a passagem de Israel. E normalmente o texto citado é o Salmo 136, versículo 15. Eu vou ler esse versículo com vocês, olha. Mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Bom, no meu entender assim, o texto não está dizendo que ele morreu, mas alguns defendem que sim, muitos acreditam que ele teria morrido no Êxodo, né? No mar. Segundo a crença egípcia, um morto teria direito a prosseguir na outra vida se seu corpo fosse mantido em segurança nessa vida. Por isso, eles mumificavam os mortos. O Salmo 136 não deixa claro a morte do faraó no mar. Apenas diz que ele foi derribado, o que pode ser uma descrição da sua derrota. Ok? Então, eu não vejo esse texto como uma garantia de que ele teria morrido no mar, e então tiveram que botar uma múmia para substituí-lo. Ok? Bom, a segunda evidência que eles citam é a inscrição do seu túmulo. Essa inscrição descreve uma oração pelos que morreram afogados e é interpretada como uma evidência do exército egípcio que morreu no mar após Israel passar e este se fechar. Essa citação, por exemplo, eu acho interessante, né? Desde falar de pessoas que morreram afogadas. E essa citação está no túmulo de Tutmés III. O comentário, o texto do túmulo dele, eu coloquei aí na íntegra para vocês, tá bom? Vamos fazer a leitura aí. Palavras ditas por Horus aos afogados, sempre lembrando quem é Horus, é o filho de Osíris. Horus se tornou uma divindade no Egito. É o filho de Osíris, ou filho de Caim. Horus equivale ao Enoque, filho de Caim. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face do nu. Era como chamavam mar, né? Aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando, estendidos sobre suas costas, sobre suas costas, com o rosto voltado para trás, que haja ar para vossas almas, para que elas não se asfixiem. Que os vossos braços reinem sem estar oculto, que possas abrir um caminho reto no abismo com vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos.
que possais sair da inundação. Vossos corpos não cheiram mal pela putrefação, não sei, putrefação, né? Pela putrefação, mas a expressão é pela putrefação. Vossa carne não está em decomposição. Tendes o poder sobre a vossa água, respirais, porque tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação. Ou seja, inundação era algo muito comum na região do Egito, por causa das inundações anuais do Nilo. Essa inundação ocorria anualmente. Os egípcios já tinham aprendido a conviver com essa inundação. Quando eles viam a estrela que anunciava aparecer como uma estrela da manhã no Egito, que eles chamavam de Ísis, a esposa de Osíris, né? Eles sabiam, olha, a inundação está próxima, a cheia do Nilo está próxima, vamos sair. Então eles saíam, 40, 60 quilômetros se afastavam, porque a inundação ia alcançar aquela região todinha. Mas pode ser que seja uma referência, pode ser que ele seja o faraó do Êxodo, né? Mas se fosse Tutmés, eu não conseguiria combinar aquela palavra de Deus, aqueles que buscavam a tua alma morreram, porque a pessoa que provavelmente buscava a alma de Moisés, que desejava matar Moisés, certamente era Tutmés III, porque nós sabemos hoje pela história que ele teve o seu trono usurpado por uma mulher, que tudo indica foi a mulher que tentou colocar Moisés como filho dela, como faraó. O comentário prossegue. Pela cronologia bíblica, o êxodo teria acontecido no ano 1446 a.C. e Tutmés III morreu em 1450. Essa diferença de data não anula a possibilidade deste ser o faraó do Êxodo. No entanto, Tutmés III parece ser o faraó que perseguia Moisés para matá-lo, como está em Êxodo 4,19, levando em conta que Moisés ficou 40 anos em Midian. Este faraó deveria ter um reinado longo, e foi o que aconteceu com Tutmés III, que reinou de 1482 a 1450 a.C. Então, existe a possibilidade de Tutmés III ser esse faraó, mas eu não acredito muito não, porque não existe referência a ele ter perdido um filho, ter perdido o primogênito. Não existe essa referência. O 17.2, a segunda possibilidade aí de faraó do Êxodo, é o homem chamado Amenhotep II. A primeira evidência governou no período do Êxodo. Segundo a cronologia bíblica, o Êxodo aconteceu em 1446 e Amenhotep II governou de 1450 a 1425. A segunda evidência é interessante. Seu primogênito morreu. Veja, eu vou colocar uma citação aí interessante, né, da enciclopédia da Bíblia de Tênio Nérrio. É uma citação bem interessante para nós podermos ver a possibilidade desse homem ser o faraó do Êxodo, né? Ok? Então vejamos, uma estela encontrada aos pés da esfinge relata um sonho de Tutmosis IV, filho de Amenhotep II, no qual lhe é prometido o trono. Então veja dessa enciclopédia essa citação bem interessante. O texto que registra um sonho no qual Tutmosis IV recebeu a promessa de que um dia viria a ser rei, sugere, como diz um historiador, que o seu reino sucedeu mediante uma imprevista mudança do destino, como a morte prematura do irmão mais velho. Então tem até uma foto aí da estela que eles colocaram ali aos pés da esfinge, tá bom? A estela do sonho de Amenhotep de Tutmosis IV.
E uma citação também de Nicholas Grimond, que diz: quando Amenhotep II morre, Tutmoses IV sucede-lhe. O poder coube-lhe provavelmente em consequência da morte prematura de um irmão mais velho, ao qual estava destinado, ou seja, o trono estava destinado ao irmão mais velho. O rei, aliás, fez gravar uma estela entre as patas da esfinge de Gizé para comemorar seu ato de piedade de gênero um pouco particular. Então, Amenhotep II, nessa cronologia bíblica e arqueológica, quando comparadas, ele teria governado no período do Êxodo. Ele perdeu o seu primogênito. Então, essa é uma evidência bem interessante em favor de Amenhotep II. Ok? Pois bem, mas tem também a figura de Amenhotep III. Amenhotep III, ele governou o Egito entre 1417 e 1379, ou seja, está um pouquinho distante da data do Êxodo, né? Por isso eu coloquei aí. Apesar de ser uma data um pouco distante da data provável do Êxodo, 1446 a.C., não descartamos totalmente devido à variação de datas entre a Bíblia e a cronologia bíblica. Ok? Esse Amenhotep III, ele, assim, a história dele é muito interessante. Se eu fosse falar assim, na minha opinião, quem é o faraó do Êxodo? Vai ser esse Amenhotep III. Eu já vou comentar com vocês um pouquinho e depois nós lemos o comentário sobre ele. Amenhotep III, ele é, assim, um homem de destaque na história do Egito. Os arqueólogos, os egiptólogos, especialistas dizem que ele marcou realmente uma mudança na história do Egito quanto ao comportamento do faraó em relação aos deuses. Diz que Amenhotep III, ele foi o primeiro homem na história do Egito a dizer o seguinte: olha, eu sou tão poderoso quanto esses deuses. Os egiptólogos dizem o seguinte: ele deixou de acreditar no poder dos deuses. Ele deixou de acreditar no poder dos deuses. E por que isso teria ocorrido? Os egiptólogos não sabem. Os egiptólogos acham que pode ter sido ambição, né? Ele querendo dinheiro, ele teria de alguma maneira começar a tentar desfazer a moral dos sacerdotes e dos deuses, ok? Para ele também ser reverenciado e receber ofertas, que os deuses recebiam muitas ofertas e ficava tudo com os sacerdotes. Alguns colocam isso, mas pode ser ele o homem que viu os deuses do Egito passarem por uma grande vergonha, uma grande humilhação, porque Deus havia prometido que faria isso com os deuses do Egito, tá ok? Que ele se levantaria e faria juízo contra os deuses do Egito. Então, por exemplo, vou pegar aqui um texto para vocês, de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Deus diz o seguinte, olha: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. O que Deus está fazendo com isso? Olha, os deuses do Egito, eles tinham que proteger os egípcios e principalmente o pseudo-deus faraó e o pseudo-deusinho, que era o filho do faraó, né? Ok? Então, a arqueologia, os egiptólogos dizem que até Amenhotep III, os homens, os faraós se apresentavam como um abençoado pelos deuses, um escolhido dos deuses, ok? Poderoso por ser escolhido dos deuses. E a história diz que Amenhotep III, ele falou o seguinte: olha, eu sou tão poderoso quanto esses deuses. Eu sou um Deus poderoso também. Ou seja, ele deixou de acreditar no poder dos deuses. Porque, claro, os egípcios falavam, os deuses é que faz o Egito ser grande, né? Então, por que esse homem teria deixado de acreditar nos deuses?
porque o êxodo foi uma humilhação para os deuses do Egito. E depois nós vamos ver a história do filho dele, que o filho dele era assim, revoltado com os deuses. O filho dele mandou destruir a estátua de todos os deuses, mandou acabar com os deuses do Egito. Porque o filho dele teria ficado revoltado porque ele perdeu o irmão mais velho, que seria possibilidade, né? Seria o filho do faraó que morreu na praga dos primogênitos. Então, estou falando em termos de possibilidade, tá ok? Pois bem, então, como eu disse, Amenhotep III, ele governou o Egito entre 1417 e 1379. Apesar de ser uma data um pouco distante da data provável do êxodo, 1446, não descartamos totalmente, devido à variação de datas entre a Bíblia e a cronologia egípcia. Não descartamos totalmente, ok? Bom, evidências. Primeira evidência, eu coloco aí, seu primogênito morreu. Aí eu cito aí novamente o livro História do Egito Antigo, de Nicholas Grima, né, que diz: Ti dá 6 filhos a Amenhotep III, um Tutmoses, talvez, que morre sem ter reinado. O futuro Amenhotep IV e 4 filhas. Esse Amenhotep IV é que vai decidir destruir todos os deuses. Então, observe, Amenhotep III, ele deixou de acreditar nos deuses. Ele falou, esses deuses deram mancada. Uma coisa aconteceu com esses deuses, que ele diz, olha, eu sou tão poderoso quanto esses deuses. E o filho dele fala o seguinte, olha, na verdade, eu sou o único poderoso do Egito, esses deuses não têm poder nenhum. E mandou destruir os deuses. Ok? Então, se Tutmoses III for o faraó, Amenhotep III for o faraó do Êxodo, e a história diz que ele perdeu o seu primogênito, tá bom? O segundo em sucessão do trono deve ter ficado revoltado de perder o seu irmão mais velho e aí teria decidido destruir os deuses do Egito. Então, esse Amenhotep III, eu considero ele o homem de destaque, até porque a expressão que Deus diz, para isso mesmo o estabeleci, ou seja, Deus permitiu que ele chegasse ao trono, tá bom? Para mostrar nele a sua glória, o seu poder, foi isso que Deus fez. E esse Amenhotep III, ele foi esse homem que ele disse, eu sou Deus. Tá bom? Eu sou tão poderoso quanto esses deuses que aí existem. Observe que antes do dilúvio, nós vimos isso acontecer com Pep II, que foi o último faraó antes do dilúvio, na região da terra de Kemet, tá bom? Onde viviam os descendentes de Caim. E foi também o mesmo que aconteceu com Naram-Sin, o último rei dos Sumérios, ou seja, o último descendente de Sete. Ambos se declararam deuses. Ok? Passa o dilúvio. Segundo a história, Nimrod não se declarou Deus. Depois da morte dele, a mãe dele o declarou Deus e disse que ele, depois de morto, ele estava se tornando Deus para combater aquele Deus que puniu os seus antepassados no dilúvio. Tá bom? E o homem que se diz Deus em vida é esse Amenhotep III. Depois disso, vai se tornar, de uma certa maneira, comum. E lá no Novo Testamento, também vai acontecer entre os chamados César, né, os imperadores romanos, vai surgir também homens que vão exigir adoração em vida, dizendo que se tornou Deus em vida, tá bom? Um louco, né? Pois bem, vamos para a segunda evidência. A primeira evidência é que seu primogênito morreu. A segunda evidência, uma mudança na religião egípcia. Então, nos dias de Amenhotep III vai ocorrer essa mudança. Veja o comentário. Nos dias de Amenhotep III, teve início uma queda na crença em Amon, que era até então a principal divindade egípcia. A razão dessa queda não ficou clara na história.
Seu segundo filho subiu ao trono como Amenhotep IV, que governou de 1379 a 1361 a.C. Este teve uma atitude que gera uma certa suspeita sobre a razão da queda da credibilidade de Amon. Amenhotep IV mudou o seu nome para Akhenaton e baniu a adoração a Amon do Egito, adotando a crença em um só Deus, Aton, que era o Sol. E ele, Akhenaton, era Deus na Terra, representante do Sol. Esse, entre aspas, monoteísmo pode ser resultado da derrota que o deus Amon sofreu para Yahvé no Êxodo, o que teria gerado uma descrença nesse Deus. Bom, existe uma figura na história, aqui eu vou colocar uma hipótese, tá ok, irmãos? Vou colocar uma hipótese. Vocês já ouviram falar em Tutancâmon? Tutancâmon, existe ainda estudos sobre Tutancâmon, já teve estudo que disse que ele morreu com 8 anos de idade, agora já tem estudos dizendo que ele morreu com 18 anos de idade, as múmias, os estudos se aperfeiçoaram e tal, mas diz que Tutancâmon, a túmula assim, mais rica, né, que foi encontrada no Egito, foi a tumba de Tutancâmon. Tutancâmon eles colocam como filho de Akhenaton. Mas assim, para fazer uma homenagem tão grande para aquele moço, eu suspeito que aquele moço, assim, surgiu a suspeita de que aquele moço seria o menino que morreu pelo juízo da 10ª praga do Êxodo, pelo juízo de Yahvé na 10ª praga do Êxodo. E aquilo teria sido algo tão chocante que o faraó mandou então fazer uma tumba para ele, espetacular, botou muito ouro lá para ele, mas segundo a história ele é filho de Akhenaton, né? E hoje alguns dizem até que ele chegou a governar depois de Akhenaton, ali pelo ano 1361 ele teria assumido o governo, mas depois teria morrido logo, ok? Mas a tumba dele mostra que a ele foi feita uma homenagem muito especial, que ele seria um homem especial. Bom, então, retornando aqui nessa história, eu apresentei para vocês a possibilidade de serem 3 homens, né? Tutmés III, também chamado Tutmosis III, eu não acredito muito, ele parece ser aquele faraó que perseguia Moisés e que Deus disse que morreu. Amenhotep II, ele perdeu o seu primogênito, Tutmés III não perdeu o primogênito. Então, para mim, não é Tutmés III. Para mim, seria ou Amenhotep II, ok? Ou Amenhotep III. Porque esse Amenhotep III, ele é uma figura assim especial. Se o êxodo aconteceu durante o seu governo, nós temos a explicação do que os egiptólogos até hoje não sabem. Por que ele perdeu a confiança nos deuses? E isso é fato, né? Se vocês conseguirem ver, estava no YouTube e foi retirado um documentário, Templos do Poder. De vez em quando eles disponibilizam, depois eles tiram. Esse documentário, Templos do Poder, ele conta a história de Amenhotep III, tá ok? E conta também a história de Akhenaton. Porque esses 2 homens decidiram destruir o Egito, acabar com os deuses do Egito, tá ok? Em especial o Akhenaton, né? Porque o Akhenaton, ele não rebaixa apenas os deuses do Egito. O seu pai, ele rebaixou os deuses do Egito, ou se elevou, né? Eu tenho, nesse documentário Templos do Poder, a arqueóloga diz que ele se elevou ao mesmo patamar dos deuses, que o caso dele é o caso único, ele teria sido o primeiro homem na história. A egiptóloga fala isso, ok? Mas ele não destruiu os deuses. Já Akhenaton falou o seguinte: olha, esses deuses não servem para nada. Foi um moço que cresceu
revoltado com os deuses. Então eu vejo nesses dois homens, ok? Tutmés III, o homem que perde o seu filho na 10ª praga do Êxodo, e Akenaton, o homem que perde o seu irmão mais velho na 10ª praga do Êxodo e que fica extremamente revoltado porque os deuses, porque Amon, que seria o grande deus, não protegeu os egípcios, não protegeu o filho do faraó nessa hora. Ou seja, eles descreviam o Deus dos israelitas como um Deus escravo, tanto que ele disse, olha, eu não conheço Yahvé e não deixarei o povo ir. Então, para ele era um Deus escravo, o Deus forte era Amon. E de repente ele vê esse Deus que ele achava que era um Deus fraco, na verdade, ser o único verdadeiro Deus, e os outros deuses não fizeram nada. Não fizeram nada. E aí teria vindo a descrença, então, de Tutmés, de Amenhotep III e do seu filho, né, que vai se chamar Akenaton.